Nós vamos voltar ao tema da pensão paga a mulheres que não casaram, mulheres que são filhas de ex-servidores públicos, mas são servidores assim como diplomatas, ex-parlamentares, filhas de juízes, uma lei de 1958. Como elas não trabalham, segundo a lei, elas não teriam condição de se sustentar. Então, teriam direito a uma pensão paga com dinheiro público, dá 3 bilhões por ano. Esse argumento se sustenta ainda hoje, porque o dinheiro do nosso imposto tem que ir para pagar a pensão de mulheres que podem trabalhar, podem ter outra fonte de renda. Já ouvimos o deputado da Vitória, do PP, ele se posicionou totalmente contrário a esse pagamento de pensão. Agora a gente ouve o deputado Helder Salomão, do PT, que também está ao vivo conosco aqui por meio da internet, né, deputado? Bom dia, deputado. O senhor avalia como esse tipo de pagamento de pensão? O senhor acha que há justificativa para isso ainda hoje? Bom dia, Mário. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Espírito Santo. A verdade é que a gente precisa esclarecer algumas coisas antes. Essa lei foi criada em 1958, há 55 anos. Então, há 55 anos no Brasil, filhas solteiras recebem essa pensão que eu considero inapropriada e absurda. Em 1990, há 33 anos, essa lei foi revogada. E ainda hoje, mulheres solteiras, filhas solteiras, recebem essa pensão. Aí alguém pode se perguntar, mas se a lei foi extinta em 1990, por que ainda tem filhas solteiras que recebem? É porque o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, diz que a pessoa não pode ser prejudicada quando tiver direito adquirido, né? E, neste caso, as filhas solteiras, à época da lei em vigor, até 1990, tinham o direito adquirido. E, por isso, elas recebem até hoje. Mas é importante dizer que de 1990 para cá, ou seja, há 33 anos, ninguém mais pôde ter esse benefício. Ele nunca deveria ter existido. Eu sou contrário a essa pensão, porque, na verdade, o que ocorreu ao longo dos anos foi, inclusive, uma distorção da finalidade desta lei criada em 1958. Nós temos muitos casos em que as filhas solteiras não casaram oficialmente no cartório para continuar recebendo o benefício, mas viveram o que nós chamamos de união estável, ou seja, driblaram a legislação para poder continuar recebendo os recursos. O TCU, já em 2016, fez uma denúncia de que havia muitos casos de pensões sendo pagas de maneira irregular. Então, o que nós defendemos? Defendemos que haja uma investigação sobre essas pensões, porque essa situação já dura 55 anos, e eu apresentei 2 projetos de lei sobre isso. Um em 2021, que trata especificamente sobre a pensão de filhas solteiras de militares falecidos, que é uma lei de 1960. Então, eu propus alterar a lei de 1960, que ainda garante este benefício, essa pensão especial para a filha dos militares. E em virtude desse debate agora, Mário, eu fiz um estudo durante a semana e vocês me convidaram para essa entrevista. Eu protocolei um projeto de lei ontem, estendendo também a ideia que eu apresento no projeto de lei para os servidores civis, ou seja, aqueles que são do regime jurídico dos servidores civis da União. O que consiste as minhas 2 propostas, já que a gente não pode prejudicar o direito adquirido. Quem tem o direito adquirido não pode ter esse direito suprimido de acordo com o artigo 5º da Constituição. Mas eu apresentei uma proposta, nesses 2 projetos, de 2021 e agora de 2023, que garante, se aprovados esses projetos, que em caso de caracterizar a união estável, a filha solteira também perde o direito ao benefício.
Por quê? Já que não pode suprimir esse benefício de acordo com a Constituição, nós temos que evitar que as pessoas continuem usufruindo de um benefício, porque ele foi criado para atender as filhas solteiras que dependiam financeiramente dos seus pais falecidos, mas o que ocorre hoje é que tem muitas filhas solteiras, ainda recebendo esse benefício, que estão vivendo em união estável, que têm renda proveniente de atividade empresarial, de atividade particular, que ocupam funções de cargo em confiança e outras coisas, o que não justifica mais. Como a Constituição Federal de 88 e as leis que vieram depois, e as decisões do Supremo Tribunal Federal garantem, né, ou melhor, equiparam a união estável ao matrimônio, nós estamos propondo que, no caso de caracterização de união estável, para evitar que essas pessoas driblem a lei, né, deem um jeitinho para continuar recebendo, nós propomos acabar com isso, né, caracterizando que agora com a lei, com a união estável reconhecida, é possível que essas pessoas perdam o benefício, porque não é justificado. Nós temos o caso, eu vou contar um caso aqui, sem dizer o nome da pessoa, a pessoa casou no religioso, fez festa, mas ainda continua recebendo porque é mãe solteira. Esse caso está sendo investigado. Mas existem milhares de outros casos de pessoas que, driblando a lei, fazem as cerimônias religiosas, fazem as festas de casamento, mas não oficializam isso no cartório. E muitas, segundo o TCU, num relatório de 2016, o TCU diz que há casos de denúncias e comprovações de filhas solteiras que deixaram de trabalhar literalmente porque a pensão era muito vantajosa e a pessoa viveu e está vivendo a vida toda, né, com base nessa pensão que ela recebe, numa lei criada em 1955, quando a união estável ainda não era reconhecida. Então eu quero fazer aqui um apelo aos congressistas para que aprovemos essas duas propostas. Eu tenho certeza que se nós aprovarmos essas duas propostas que eu apresentei, uma direcionada para as filhas solteiras de militares falecidos e a outra de servidores civis, também com filhas solteiras no caso de falecimento desses servidores, para evitar que pessoas que hoje têm outras rendas, não dependem mais dessa pensão, continuem recebendo de forma imoral, absurda, né, este benefício, como eu disse, que foi criado há 55 anos, que foi extinto há 32 anos, mas que se mantém por causa do previsto no inciso 6º da Constituição, que é o direito adquirido. Então, o que nos cabe nesse momento, o que a lei nos permite, é fazer o que eu estou apresentando. Okay. Né? Caracterizar a união estável e, assim, retirar essas pensões, esses benefícios que estão aí tirando muitos recursos da União. Como vocês disseram aqui, e a matéria tem colocado, são alguns bilhões gastos para pagar essas pensões absurdas e que estão tirando o dinheiro público de pessoas que não dependem mais financeiramente dos seus entes falecidos. É absurdo o que está acontecendo. Quer dizer, isso não cabe mais nos nossos dias. Então é preciso, né, que a gente se debruce sobre isso. Eu tenho aí essas duas propostas de lei que podem ser aprovadas a qualquer momento. Eu acho que vale a pena a sociedade acompanhar, pressionar, porque agora é importante dizer, a união estável, ela pode ser caracterizada sem um tempo específico. Antes, era preciso um lapso temporal de 5 anos para caracterizar uma união estável. Hoje não. Hoje, se for caracterizado publicamente uma união estável, isso já produz, né, obrigações sucessórias e obrigações previdenciárias. Se a pessoa já tem garantias da união estável, o reconhecimento de que ela tem direitos, né, aos bens, à sucessão, aos direitos previdenciários, por que isso não vai se enquadrar na
né, na lei atual. Então, eu avalio que a aprovação desses 2 projetos de lei que eu apresentei põe fim a esta farra da pensão especial para filhas solteiras que não dependem mais das pensões, estão burlando a lei. Deputado, obrigado. Essa é a posição do deputado Helder Salomão, dizendo que já protocolou 2 projetos para alterar essa legislação e também considera totalmente inapropriado o pagamento dessas pensões. E essas entrevistas foram feitas assim por vídeo porque os 2 deputados estão em Brasília.